Olá, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Claudinei. Vamos dar continuidade à aula. Hoje nosso tema vai ser cinemática, um assunto do PET, Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano. Atividade 1. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. Às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Qual a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é um desenho esquematizando o trajeto do ônibus. Então, nós temos um ônibus que às 6 horas ele está no quilômetro 30 e às 9h30 ele vai estar no quilômetro 240. Então, o deslocamento dele foi 210, que é a posição final, menos a posição inicial, que é 240 menos 30. E o tempo? Foi gasto 3 horas e meia. A velocidade média calculada através da razão entre a variação da posição ou deslocamento em função da variação do tempo. Então, a minha velocidade média é deslocamento dividido pelo tempo. O deslocamento é a posição final menos a posição inicial, 240 menos 30. E o tempo? A variação do tempo, 9,5 menos 6. 9,5 como 30 minutos indica metade de uma hora, então vai ser 9,5. 9,5 menos 6. Então a velocidade média é 210 dividido por 3,5, dá 60 km por hora. Tudo bem, pessoal? Agora vamos pegar o ônibus que está passando, o ônibus do conhecimento, e vamos levar esse conhecimento para frente. Atividade 2. Um carro de passeio percorre 30 km em 20 minutos. Determine a sua velocidade escalar média nesse percurso. A velocidade é a razão entre deslocamento ou a variação da posição em função da variação do tempo. O nosso tempo é 20 minutos e o nosso deslocamento foi de 30 km. Claudinei, mas como que a gente pode fazer esse exercício? Como velocidade, ela pode ser dada em km por minuto, mas vamos fazer no modo mais prático, mais usual que nós conhecemos, que é km por hora. Então, passando 20 minutos para a hora. Eu sei que em 20 minutos, se eu dividir por 60, eu estou passando para a hora. Eu vou ter 1/3 de hora. Então, esse é o nosso tempo. 20 minutos equivale a 1/3 de hora. Com esses valores, nós podemos calcular a velocidade média, que é o deslocamento dividido pela variação do nosso tempo. Deslocamento é 30 km dividido pela variação do tempo, que é 1/3. Passando esse valor para cima, multiplicando, 30 vezes 3 dá 90 km por hora. Tudo bem, pessoal? Vamos para a atividade 3. Nossa, gente, está muito difícil fazer essa atividade. Pessoal, calma, vamos com calma. Nós sabemos que a velocidade é o deslocamento pelo tempo, então sempre vamos utilizar essa fórmula. Na atividade 3, no exercício anterior, qual teria sido a velocidade escalar média do carro se durante o percurso tivesse parado 10 minutos? Então, nosso carro ele andou 20 minutos, mas ele parou 10 minutos. E ele percorreu 30 km para o abastecimento. Então, fazendo como anteriormente, 20 mais 10, 20 é o tempo que ele foi gasto, mais 10 minutos de parada para o abastecimento deu 30. Como eu quero passar minuto para hora, divido esse valor por 60. Então, eu acho que o tempo foi 1 dividido por 2, hora. Então, é meia hora. Velocidade média é o deslocamento dividido pelo nosso tempo. O deslocamento foi 30 km dividido por meia hora. Passando esse valor multiplicando, 30 vezes 2 dá 60 km por hora. Beleza, pessoal? Atividade 4. Um ônibus percorre a distância de 480 km entre Santos e Curitiba, com velocidade escalar média de 80 km por hora. De Curitiba a Florianópolis, distante 300 km, o ônibus desenvolve a velocidade escalar média de 75. Qual a velocidade escalar média do ônibus entre Santos e Florianópolis? Então, nesse exercício nós temos dois percursos. Ele viajou de Santos a Curitiba e no segundo percurso ele viajou de Curitiba a Florianópolis. Então, como eu disse, primeiro caso, ele foi de Santos para Curitiba, a distância de 480 km e a velocidade de 80 km por hora. Não temos o tempo. No segundo trecho do percurso, ele foi de Curitiba a Florianópolis. A distância percorrida, 300 km, e a velocidade, 75 km por hora.
Nos dois percursos nós não temos o tempo. A velocidade média nada mais é do que o deslocamento dividido pelo tempo. O deslocamento total nós temos 480 mais 300, porém não temos o tempo total. Então vamos calcular o tempo? O tempo entre Santos e Curitiba. Nós temos que velocidade ΔS por ΔT. Passando o ΔT e multiplicando a velocidade dividindo, nós temos o tempo, a variação do tempo é o deslocamento dividido pela velocidade. Então, ΔT, 480 por 80, 6 horas. Agora, vamos calcular o tempo entre Curitiba e Florianópolis. Calcular o tempo no segundo trajeto. Então, a nossa variação do tempo é 300 dividido por 75. Então, o nosso tempo, a nossa variação do tempo é 4 horas. Então, nós temos a distância total e agora nós temos o tempo total. De posse desses dados, podemos calcular a nossa velocidade média. Velocidade, ΔS dividido por ΔT. ΔS, a distância de Santos a Florianópolis, que é 480 mais 300, 780. E o tempo? 6 mais 4, é o tempo gasto de Santos até Florianópolis. Então, 480 mais 300, 780, 6 mais 4, 10. Então, nossa velocidade média é 78 km por hora. Bom, muito obrigado, valeu mesmo e até uma próxima aula.